Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente entende que está envelhecendo quando a gente olha um dia lindo de sol e pensa que maravilha, que beleza e tal. E quando vê um dia cinzento, diz que maravilha. Estou achando tudo bonito. O cinza de fundo, você consegue ver mais certas cores, elas realçam, né? E quando está aquele sol muito forte, ele distorce um pouco a imagem, o excesso de luz, você fica ali. Então, eu estou gostando de tudo. Olha, não sei se convenci vocês, mas eu estou tentando convencer o pessoal lá de cima, sabe? Então, para que nosso clima fique bem homogêneo, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus por todos os dias de nossa vida, sejam eles de sol, sejam eles nublados, sejam de chuvas, porque já aprendemos há algum tempo que atrás das nuvens existe um céu azul esperando por todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos mantenha em paz e serenidade, que os espíritos amigos que estão conosco, nos inspirando, que depois trabalharão no passe, no atendimento fraterno, possam estar acolhidos também em nossos corações. Com muita gratidão e muita alegria, começamos a reunião desta tarde. Cada vez que nós lemos esse livro e ficamos pensando na lição que veio, eu acho engraçado quando alguém de vocês vem e diz assim: ah, essa lição hoje era para mim. Nunca teve uma lição aqui que eu visse que eu dissesse: essa não é para mim. Tudo é para mim, tudo é para nós. Se nós estamos matriculados numa escola de espiritualidade, todas as lições são para nós. Temos lugares aqui na frente, para quem estiver lá em pé, vários lugares aqui. E quando nós vamos falar hoje sobre aprender e refazer, eu fiquei pensando que eu já consegui entender quando eu estou aprendendo alguma coisa e quando eu estou refazendo. Porque quando eu estou aprendendo, eu tenho dificuldade. E às vezes tem alguém que chega e diz: mas isso é simples, isso é fácil. Por quê? Ele está refazendo, eu estou aprendendo. Tudo que a gente vai aprender a primeira vez, a gente acha difícil. Mas depois de um tempo, fica fácil. Eu sei que aqui tem muitas pessoas juntas aqui que tocam um violão, ou pelo menos espancam o violão, não sei. Mas eu também espancava um pouco o violão, e para quem toca um violão, bem ou mal, se você entregar teu violão para outra pessoa que não toca, ela desafina imediatamente o violão. E a gente fica danado, porque ela bate de um jeito. Não sei se ela esqueceu de pegar, mas quem sabe pode não estar apertando nota alguma e ele sabe bater de uma certa forma nas cordas que ele não desafina. Mas quem não sabe, desafina o violão. Você deixa uma criança brincar no piano, não tem problema nenhum. Mas vai desafinar o violão, o piano, vai ter que chamar o afinador. Por quê? Tem uma forma de se fazer as coisas. Tudo tem uma forma. Você pega os mesmos ingredientes, a outra pessoa do seu lado pega os mesmos ingredientes, usa a mesma panela, mexe, e a pessoa diz: o teu está diferente. Não, não está, está igual, está diferente. Daí você come o dela, você sente que está diferente. Então, o aprender e o refazer é todo dia, em todas as coisas. Tem pessoas de criança ainda que, se você der alguma orientação, ele entra no carro e sai andando. E bem, tem gente que passa a vida, faz tratamento psicológico, faz tudo, e se sair com o carro, pare a cidade porque vai dar problema.
Não tem jeito, ela não consegue, ela ainda não venceu barreiras, etapas que ela ainda não tem. E para tudo é assim. E nós vamos ver que é uma lição excelente, como que nós vamos nos situar. Ele pega, o Emmanuel tem dessas coisas, ele pega e dá 3 ou 4, 5 exemplos, são exemplos que vão pegar todos nós. Também não precisa pegar todos nós em todos os exemplos. Às vezes a gente se encaixa só num. Deixa quieto. Deixa quieto. Trabalha com ele em casa. Trabalha todos os dias pensando que nós viemos aqui para acertar. E na vontade de acertar, e suprimindo o mimimi. Conhece o mimimi? Conhece aquela pessoa que não dá para dizer bom dia? Senão ela começa a contar tudo que está errado no dia dela, na semana toda e no mês passado? Pois é, por isso que o inglês muito inteligentemente, how do you do, como vai você, tchau. Não tem tempo para perder. Mas nós temos uma outra motivação e eles têm outra. Estamos aqui no Brasil enfrentando tudo isso de forma diferente que o mundo enfrentaria, porque esse povo é um povo mais espiritualizado. Não estamos dizendo que estamos em 100%. Eu trouxe um dado aqui muito interessante que eu não sabia. Acredito que muitos de vocês também não sabem. Porque essa lição tem a força de dizer, vocês que já conhecem a reencarnação. A reencarnação é tudo. Se você ficar pensando mais uma vida só, todos esses problemas, tanta dificuldade e outras pessoas sem fazer nenhum esforço com tanta facilidade, dá a impressão que Deus é injusto. Não é. Por isso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é quem é Deus. Ele não é um de nós. É que é Deus. Inteligência suprema, causa causal de todas as coisas. Aí depois a gente vai ver na questão 13 do Livro dos Espíritos, nesse capítulo, nessa questão, ele vai falar das perfeições de Deus. Aí, ou você tem essa ideia forte dentro de você, ou não continue a leitura. Porque se você não acredita nem em Deus, não adianta você ler. Não adianta. Que Deus é tudo. E como Ele é um Pai amorosamente justo e bom, Ele nos permite fazer e refazer até aprender. Não nos castiga, nos dá outra chance. Ele nos dá a segunda época, a terceira época, a quarta época, a quinta época. Tem alguns de nós aqui que estão na 13ª, quinta época. No mesmo problema. Então vejam que interessante. Na semana passada falei sobre os anjos. Hoje vou falar sobre os demônios. Dá para acreditar que Deus criou pessoas totalmente diferentes, seres diferentes, totalmente bons, e a gente deste jeito aqui que precisa gramar para poder chegar em algum lugar? Seria injusto. Dá para acreditar, e aí nós vamos trabalhar isso no livro O Céu e o Inferno, porque ele começa dizendo: a igreja acredita que Deus criou anjos e demônios. Os demônios foram aqueles espíritos já criados anjos, mas se chegou a anjo, como é que vai desobedecer a Deus e despencar aqui na Terra como se tivesse com aquele balão que um padre usou, isso tudo cheio de bexiga ali, ele não sabia mexer nos aparelhos, foi ver lá, quando estava lá em cima, tem alguém aí, sabe, se falta pilha, não... Olha, aí é complicado, viu? Na natureza, tudo que sobe aqui na Terra, né, com a nossa atmosfera, tudo que sobe desce. De que jeito vai descer, só Deus sabe, mas desce.
Se o avião está caindo, pode rezar para fazer o que quiser, que ele vai cair. É lei da física. Você pensa que você começa 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, 4 Salve, e segura o avião? Não vai segurar, vai cair. Você pode rezar para você já ter saído do corpo antes da batida, isso pode. Mas que vai cair, vai. Então nós temos que entender que tem leis, e se Deus criou as leis, Ele não as derroga. Então eles acreditavam assim, que daí o anjo poderia se revoltar contra Deus. Não, se você chegou a anjo, você não se revolta mais a nada. Deus iria dizer, você a partir de hoje é um anjo. Você também, não precisa ficar triste. As duas são anjos. E daqui a pouco elas viram as costas para Deus, começam a ficar rebeldes, mas que anjo é esse? Questão número 100 de O Livro dos Espíritos, escala espírita. É tão simples, Kardec dividiu em 3. Espíritos imperfeitos, espíritos medianos, espíritos puros. Até você chegar lá, às vezes você está com a cabecinha já no espírito perfeito, mas os pés atolados na lama ainda. Tem que tirar os pés da lama. Vamos subindo gradativamente. Então, essa questão de hoje diz assim, segundo a doutrina da Igreja, como eu já comentei, né, os anjos se tornaram maus por desobediência e caíram. Mas os espíritos que, por apatia, negligência, obstinação ou má vontade, persistirem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal lhes dificulta a regeneração. Um dia, porém, eles cansam disso. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. O que significa ignorantes? Sem complexidades. Ignorantes, é isso, sem complexidade. Nós fomos adquirindo complexidades e só quando nós crescemos a ponto de distinguir. É tão impressionante que quando a gente começa a estudar e aprender as coisas, por isso dá uma grande alegria da gente poder passar o pouco que a gente está aprendendo, poder passar para vocês. Mas quando Deus cria o homem, lá no princípio da Gênese, e logo depois ele diz para o homem nominar os animais e as coisas, o que é isso? Ele está querendo ver se a gente já consegue distinguir uma coisa da outra. Se nós conseguimos distinguir uma coisa da outra, nós temos capacidade de entender o que é o bem e o que é o mal. Então o homem foi lá nominar tudo que ele tinha criado. Por que ele foi nominar? Deus queria ter certeza de que ele estava acima de tudo mais que ele tinha criado e que aquele espírito estava com todas as perfeições dentro dele. Ele pôs todas as perfeições dentro de nós. Só que ele não podia nos criar perfeito. Então ele colocou as sementes de perfectibilidade dentro de nós. Todas as coisas importantes, todas as virtudes que possamos ter, está dentro de nós em semente. Nós temos que trabalhar com essa semente para que ela frutifique. Por que ele não nos criou perfeito? Porque se ele criasse todos nós perfeitos, ele não seria mais Deus, porque todos nós seríamos deuses. Perfeitos. Então, ele não poderia se reproduzir dessa forma. Então, nos criou perfectíveis e no estágio que nós estamos, nós podemos chegar à categoria de Jesus, que é seu filho, que ele criou para nós como modelo e guia. Jesus não fez a sua evolução no planeta Terra. Segundo Emmanuel, o planeta onde Jesus evoluiu, ele evoluiu em linha reta. Por isso que ele é considerado o primeiro filho, porque ele evoluiu em linha reta. A gente vai para cá, vai para lá, estaciona, muda de rota, vai para lá, se arrepende, fica mais um tempo, volta. Ele não, ele fez a evolução dele em linha reta. E segundo o próprio Emmanuel, o planeta onde ele fez essa evolução se perdeu na poeira dos séculos. Você imagina quanto tempo que ele é um espírito perfeito, puro, a ponto de Deus, como começa na Gênesis, dizer que eles criaram, porque no início da Gênesis está escrito Elohim. Elohim. Deuses criavam.
está no plural. Então ele estava criando, ele foi co-criador com Deus do mundo. E Deus deu este planeta onde nós vivemos para que ele cuidasse e se responsabilizasse por esses filhos que fazem a evolução nesse planeta. Somos 7 bilhões encarnados e mais de 16 bilhões desencarnados gravitando em volta da Terra e reencarnando, e a gente desencarnando, e eles reencarnando, nós estamos nessa escola. Certo? Então, para nós entendemos assim, que as pessoas podem ficar um tempo como espíritos atrasados, mas um dia ele cansa. Teve uma reportagem que apareceu no Fantástico, e foi uma reportagem realmente fantástica. Um rapaz que tinha muito dinheiro, ele, de repente, ele caiu nas coisas que a gente tem que tomar cuidado para não cair. São 3 grandes inimigos que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Nem estou falando sobre orgulho, vaidade e presunção. Isso aí a gente já sabe que tem e tem que trabalhar. Todo mundo tem. Num grau mais alto ou menor, mas precisa trabalhar. Estou falando de outras 3 coisas que a gente gosta de perseguir, mas tem que tomar um cuidado muito grande se quiser ir para um lugar com uma vibração melhor, com uma vida mais plena e tranquila. São 3 coisas. Os vícios, que são aquilo que a gente se acostumou. A gente se acostumou a atingir determinados estados de consciência alterados, através da droga, através do álcool. E isso aí se torna um vício. E depois nós temos muita dificuldade, porque no começo a gente faz aquilo como se fosse uma coisa fácil de se livrar. O dia que eu quiser parar, eu paro. Mentira, não para. A partir da hora em que o vício te domina, só com atendimentos muito especializados durante o resto da sua existência. Porque você retorna ao vício na primeira dificuldade que você tiver. A segunda, que nós perseguimos, assim, às vezes a gente não conta nem para nós. A fama. A gente acha bonito quem tem fama, quem aparece nos holofotes e tudo mais. Nem que seja para brincar, para ser subsíndico num prédio de 3 apartamentos, a gente briga e quer ser síndico. Não, conselho fiscal é pouco para mim. Eu quero ser síndico. As pessoas brigam por coisas incríveis. E o terceiro, que dá para a gente arrepiar, é o conforto. A gente precisa... Todo mundo gosta de conforto. Quem não gosta de conforto? Quem não quer se sentar numa poltrona deliciosa? Olha o machismo de chamar de poltrona do papai. Na minha casa tem a poltrona da mamãe. Eu que me refestelo nela. Todo mundo gosta de um conforto. Um lençol bem gostoso para você deitar em cima. Uma toalha fofinha para se enxugar. Não aquele que parece um pano de chão assim, que raspa a pele da gente. Ninguém gosta daquilo. Mas a gente precisa se acostumar a ficar com cuidado para não se acomodar no conforto e querer cada vez mais. Nós estamos tão preguiçosos, mas tão preguiçosos, que a gente já quer sentar no carro, nem precisar falar. Mentalmente pensa e o carro vai onde a gente quer. E de preferência aquele plane, para a gente não ter trânsito para se incomodar. Nós vamos nos acostumando com essas coisas e nós vamos ficando comandados pelas coisas. Nós perdemos o controle da nossa vida por buscar um conforto que não é necessário. Um pouco é necessário. Exageradamente não é necessário. Mas ele vai dizer aqui, trabalhar isso dizendo assim: submetidos à lei geral do progresso em virtude da sua aptidão de progredir, ainda assim não progridem contra a vontade. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio. Privilégio é uma palavra péssima. Se nós somos espíritas, nunca diga: Deus me deu o privilégio. Está errado.
Deus não privilegia ninguém. Se eu conseguir alguma coisa, eu tive essa coisa por mérito. Porque senão vai que ele achou eu engraçadinha, me dá o privilégio de algumas coisas, e não dá para os outros. Não fica bem para Deus fazer uma coisa dessa. Então ninguém tem privilégio. Na lei de Deus não existe privilégio. Assim como não existe vítima. Ai, matou tantos inocentes. Não tem inocente aqui, gente. Nós estamos na cadeia. Não tem inocente. Ah, mas tem inocente pequenininho. Tem inocente pequenininho, tem velhinho, assim como tem velhinho que ainda é cafajeste. Bem velhinho, cafajeste. Cafajeste velhinho, mas é cafajeste. Não é assim? Tem criança que é ruinzinha. Você olha, vai agradar, a criança torce tua mão. Sabe? Então, nós estamos todos juntos e Deus só traz a criança nessa pureza para nós, nessa angelitude, para a gente aceitar, porque quando cresce a gente vê que bicho que deu. Espera crescer, espera crescer. Mas como eu estava falando de uma reportagem, eu acho importante comentar isso com vocês hoje, e o rapaz, muito bonito e tudo mais, ganhou um dinheiro, sempre mexendo dinheiro, chama dinheiro, ele era totalmente adepto de Mamon. Claro que não servia a Deus. Que ele disse que ele mesmo, dando o exemplo, estava num helicóptero que era dele, ele tinha helicóptero, avião, barco, tinha tudo. Que a vida dele começou a se tornar insuportável. A questão da droga e da pornografia e da facilidade e do conforto foram se tornando para ele insuportáveis. Porque ele disse que ele começou a chegar no escritório, daí ele ficava até 1, 2 horas da tarde, ele saía, entrava na zona de meretrício dos ricos lá, e ficava lá, amanhecia lá, e tinha várias mulheres e tudo mais. Chegou um dia que ele ficou com nojo dele mesmo, da vida que ele levava. Vocês devem ter visto aquilo. E ele foi e se entregou. Ele se entregou para a polícia. Por isso que eu digo, um caso que fantástico, difícil de você ver. Ele não suportava mais. Daí ele disse, de onde que vinha aquele dinheiro com essas e essas mulheres? Tudo pessoas com curso superior. Pessoas com discernimento. Mas ele se cansou daquela vida e entregou-se para a justiça. Desfez o patrimônio, desfez os laços que ele tinha feito com a fama, com a sexualidade desequilibrada, com o excesso de conforto e com os vícios. Então, nesse aprender e refazer, nós vamos nos encontrar hoje. Cada um fica quieto com o seu encontro, não conta nada para ninguém e trabalha isso. Porque ele vai nos dar alguns exemplos profundos para a gente ver por que a gente está passando pela situação dolorosa que alguns de nós estamos passando. Outros nem tanto. Mas às vezes a gente é chamado a conviver com pessoas e a gente se pergunta, por que eu mereço isso? Agradeçam a Deus que Ele não responde por gentileza. Ele não quer nos magoar, Ele não responde. Não adianta procurar a mãe não sei das quantas, a mãe menininha, a mãe Maria, a mãe Beatriz, não adianta. Não vai responder. É gentil. Se alguém responder, é inimigo nosso se aproveitando da nossa incredulidade. Mas não vem de Deus. Então ele começa dizendo, todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia, como esse rapaz. Tenho certeza que algum de vocês viu essa reportagem. Um dia ele acordou e ele não quis mais aquela vida. Ele disse, eu senti nojo de mim como pessoa. Eu não quero mais essa vida para mim. Imagina, se entregar tudo, se entregar para a justiça. Foi isso que ele fez. Ele ganhou a encarnação dele nesse dia. Muita gente diz, que bobão. Ele ganhou a encarnação dele nesse dia. E talvez muitas outras ele pulou do que ele teria que ressarcir. Vai ressarcir ainda? Vai, porque ele criou brechas que estão no perispírito dele e na psicosfera dele, que ele vai ter que sofrer algumas coisas. Mas ele ganhou muito, porque a força de vontade dele querer sair mostrou-se soberana. Surge-lhes o arrependimento de todos nós, né?
no âmago do ser um dia, em lágrimas jubilosas, como se fossem prisioneiros repentinamente liberados. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham transfigurados e que suspiram por merecer. De repente, a gente acorda do outro lado, vê os amigos, olha para si e a gente está meio nebuloso, escurão assim, sabe? Feio. A pessoa trevosa, ela é feia. Não é brincadeira minha quando eu falo dos bonitinhos. O bem exala, ele sai da expressão fisionômica que vai se perder. Que a gente que já está meio baqueadinho assim, veja uma foto quando a gente tinha os seus 19, 20 anos. Que belezinha que a gente não era. Era a coisinha mais linda do papai e da mamãe. Mas a gente vai envelhecendo, a matéria envelhece. Mas, na própria obra de André Luiz comenta com um dos orientadores e diz, olha que bela moça, não sei o quê. E o orientador disse, aguarde, vamos esperar que ela durma. E a hora que ela dorme, aquele corpo maravilhoso dormindo, sai um horror de dentro daquele corpo. E o orientador diz, ela é essa. Aquilo ali é só embalagem. E a embalagem bem bonita ajuda a cair mais fácil. Agora vocês estão entendendo, né? Porque da pobreza, da feiura, vocês estão entendendo. Então vamos lá. Quando a gente olha para o outro e vê o outro todo arrumado, vestido de luz, bonito, aqueles cabelos bonitos, uma tez bonita, a expressão fisionômica, o sorriso encantador, tudo que a gente vê de bom ali, aquilo lá vem de dentro. A gente pensa, mas eu tenho que melhorar meu traje. Meu traje está meio feinho, né? Nós sentimos-nos na condição de pássaros mutilados a reconhecer o valor da experiência física, em que nos cabe refazer as próprias asas e voltar ansiosos à procura do antigo ninho de serviço e de amor, que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas se alteraram totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Traduzindo, a gente olha tudo aquilo, digamos, eu olho minha roupa e está feia para danar. Aí eu digo, mas eu tenho que fazer um traje melhor, olha como eu estou feia. Aí diziam, você volta lá, né, onde você já conhece, tem uma costureira, tem aquelas lojas que tem aqueles tecidos maravilhosos, você compra um tecido, manda numa boa costureira, tá, daí eu vou ter que voltar. Só que eu chego lá, chego de volta aqui na Terra, a cidade não está mais do jeito que eu deixei. Aquela costureira morreu. A loja fechou. Agora ali tem uma lanchonete. Os meus conhecidos já emanciparam, não estão mais lá. Tem uma gente estranha no bairro. Entende? Quando a gente volta na reencarnação, você olha e se sente num país, às vezes você vai falar, você não sabe falar. Você demora para se comunicar. Às vezes, quando você vai começar a se comunicar e os pais não entendem, você vem com a língua enrolada de uma forma, porque você falava um idioma eslavo. Aí você vem, de repente, para a língua portuguesa, muito diferente. Se falava português, de repente você nasce na China. Você tem que aprender a tonalidade mais comprida, mais curta. Você nasce no Japão. Se você compridar um pouquinho mais o som da palavra, muda a palavra. Então a gente tem que se adaptar, tudo fica difícil e você já não conhece mais aquela turma. Os colegas de escola já progrediram, foram para outra sala. Aí você começa a ver, e aqui nós vamos nos encaixar, o que nós temos que aprender. Sabendo o que eu tenho que aprender, eu vou saber aonde foi que eu delinqui, qual é o meu grave problema, e eu vou ter que, como ele diz, ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Eu tenho que recomeçar. Pais diferentes, amigos diferentes, língua diferente, costume diferente, comida diferente, tudo diferente.
eu tenho que recomeçar. Sala sem nenhum conhecido, às vezes desponta um outro, você diz, eu conheço ela. E tal, mas ela já está num ano acima do meu. Então ele diz, personalidades, quando nós vestimos outra personalidade, outro corpo, que fomos do poder transitório, porque muita gente que sobe no poder briga com unhas e dentes como se não fosse passar, mas passa. Aqui no Brasil, então, passa muito antes de terminar o mandato, vai saindo, vão tirando tudo, aquela coisa é rápida aqui. Então, as personalidades que foram do poder transitório, que abusaram do povo, ainda bem que é só nós que estamos aqui, né? Eles não estão ouvindo, isso aqui não tem gravação direta lá com Brasília, eu pedi para cortar. Vamos ficar só entre nós aqui. Eles são obrigados a assistir às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Esse pessoal, às vezes, eles ficam tão irritados que eles vão de paus e pedra querendo quebrar. Para dizer, isso aí está errado, eles são muito, pode ter certeza. Isso entre nós aqui se chama rabo preso com o passado. Nós não estamos admitindo porque nós sabemos que está errado, porque nós estamos sofrendo na nossa carne as consequências de lidar mal com a coisa pública. Aí a gente se inflama, de repente já vem uns lá que botam o nome de Black Bloc, vai lá e quebra tudo. Quem que vai pagar? Nós mesmos, a família deles. E os avarentos que foram ontem, aqueles avarentos, bem avarentos, que rolaram no ouro, que guardaram tudo para si, eles regressam às paredes amoedadas dos descendentes. Vão nascer na casa de netos, bisnetos, sobrinhos, vão nascer ali. Acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade. Vão ter sempre mendigo em volta dizendo, por favor, dá uma ajudinha. Aqueles mendigos são tudo da família dele de ontem. Por isso que ele se incomoda. Por isso que dói. Ele fecha a janela do carro, mas ele fecha com uma dor no coração. Ele não atende a campainha, mas aquilo incomoda. Porque são os seus parentes vibratoriamente chamando, e ele vai anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Ele ajudou a criar filhos, e filhos criaram netos, dizendo, eu tenho, eu posso, isso é meu, eu não divido. Se eu vejo uma coisa nova pela internet, eu quero já. Vocês criaram, né, aqueles pais que dizem, meus filhos não vão passar as dificuldades que eu passei. Eles estão criando bandidos. Que a dificuldade faz o caráter. O saber ganhar faz o caráter. O respeitar a coisa pública e o dividir é o caráter. Tem que estudar, tem que fazer as coisas, desde pequeno aprender a ir cuidando das suas coisas, até que se torne um adulto responsável. Não um bibelô que só sabe pedir, não sabe o preço das coisas. Aqueles que foram escritores, que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo, eles tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes. A gente recebe aqueles que se inflamaram com as bobagens que a gente escrevia, a gente recebe em casa, como filho, como nora, como genro, como empregada, como auxiliar, como trabalhadores na nossa empresa, ali à nossa volta. Pais e mães, displicentes ou desumanos, eles voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados como filhos, considerando as raízes da viciação ou da crueldade plantadas por eles mesmos. E aí você se pergunta, meu Deus do céu, eu tenho ensinado tanta coisa, esse menino nasceu aqui,
Nunca viu ninguém usar droga, nunca viu ninguém fumando aqui dentro dessa casa, mas olha, ele é corrompido. Com 12, 13 anos eu já estou perdendo os cabelos de tanto ir atrás e ver o que ele está fazendo. É o filho de ontem. Ontem eu não soube educar. Eu dizia que faça o que quiser, o dinheiro é teu, o mundo é teu. Eu não estou tão velha assim, eu sou ligeiramente velha. Mas eu me lembro de criança que tinha um ditado masculino, hoje em dia a pessoa até poderia pegar em um processo, que dizia assim, prendam suas cabritas porque o meu bode está solto. Não era assim? Aí, de repente, a gente vem e só tem cabrita. E os bodes estão tudo soltos. Tentando pegar e a gente querendo prender no seio a nossa cabritinha. Mas os bodões que a gente mesmo criou ali, machistas, preconceituosos, agressivos, estão ali. Para bater aquilo que nós tanto beijamos, tanto acariciamos. E a gente vê um monstrengo daquele judiado, uma filha da gente. Meu Deus do céu! Qualquer pai, qualquer mãe, sai do juízo. Estão vendo de onde vêm os nossos sofrimentos? Mais um para frente. Malfeitores, que muitos, eu sei que aqui não tem nenhum malfeitor, né? Aqui não tem. Aqui só caiu aqueles anjos decaídos, caíram tudo aqui, estão tudo arrependidos. Sei disso. Mas os malfeitores, que não é ninguém de nós aqui, que caíram na delinquência, eles hoje socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Eles encarnam hoje como enfermeiras, médicos, pessoal da saúde, policiais, advogados. Tem que lutar, porque aqueles mesmos que eram da sua turma continuam a fazer mal para os outros. Daí você vem para que eles façam mal para gente próxima, os teus clientes, a tua família, teus amigos, você vai ter que lutar por eles de todas as formas, porque você colaborou para que eles se estabelecessem. E o Emmanuel, para terminar de derrubar, ele diz, mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir. Progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Como disse Jesus, nós vamos pagar até o último ceitil. Até o último centavinho nós temos que devolver. Conhece gente que trabalha, mas está sempre pagando conta? Nunca sobra nada? Conhece? Pois é, eu também conheço. Conheço bem demais. Então a gente tem que voltar depois. Nós já vimos, nascemos no meio daquele pessoal que era a nossa turma e vimos eles magoando pessoas que hoje nós amamos. Somos obrigados a ver. Mas depois a gente tem que voltar e renascer e devolver. Então daí você perdeu, tirou da empresa, daí você volta e chega um advogado e diz assim para você, nós vamos entrar com um processo, você vai ganhar uma grana. E você não tem nenhuma. Daí você diz, não, por favor, eu não quero processar ninguém. Porque senão eu vou ter que nascer de novo e ressarcir de novo, entende? A gente começa a não querer processar ninguém, sabe? Não botar, se alguém chega e diz, olha, desculpe, não pude pagar aquele dinheiro que te emprestei, mas eu estou sacrificando que eu vou pagar. Não, fica tranquilo, amigo, se esqueça disso. Isso aí foi um presente que eu te dei. A gente começa a ficar com medo de pegar qualquer coisa. Parece que queima a ponta dos dedos. Tá? Você vai ganhar um presente e já fica pensando, eu tenho que dar alguma coisa para os outros, eu não posso acumular. Eu estou por aqui de débito. Se eu acumular coisas na minha casa, roupa, sapato, comida, então, meu Deus do céu. Tem gente que quando resolve abrir o armarinho, vê que um monte de coisa já venceu.
É para ter só o necessário. Não é para deixar as coisas sobrando. Eu tenho tanto cobertor lá e estou esperando um dia que venha 10 pessoas na minha casa. Mas escuta, minha filha, como é que vem 10 pessoas? Tua casa só cabe você. E mais 2 bem apertados. Que 10 pessoas? Você já recebeu no ano passado 10 pessoas? Não. E no retrasado? Não também. E no... Não também. Dá esses cobertores. Não vai ter 10 pessoas na tua casa. É nunca. Se vier, você diz, traga cobertor. Porque eu não tenho. Não é mais fácil? Enquanto eles estão esquentando o teu guarda-roupa e tem gente tremendo de frio, abraçado com um cachorro para se esquentar, está pesando na tua economia de novo. Quando alguém tiver com fome e na tua casa, no armário que você não arruma faz bastante tempo, o macarrão estiver cheio de caruncho, que o pacote uma hora está aqui, outra hora está lá, cuidado. Vai trazer doença para sua casa, que aquilo cria miasmas. E ele termina dizendo assim, companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Sofre amando. Vocês entendem o valor do sorriso? Acho que todos aqui entendem, né? Porque às vezes a gente olha para alguém e diz assim, está apaixonado? E a pessoa diz, estou apaixonado, porque ele é um sorriso. Você vê a pessoa disposta, está sorrindo, ele está apaixonado. Quer dizer, o amor faz esse bem. A pessoa carrancuda, ela não é que ninguém a ame, ela não se faz amar porque ela não ama ninguém. Nem ela mesma ela não gosta. Em vez de ter um espelhão assim, ela tem um espelhinho assim para ela não se olhar muito, porque ela não gosta nem de ver a imagem dela. E para terminar, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu achei bem interessante dessa pesquisa que eu fiz. Aqui no Brasil tem aproximadamente 13 mil centros espíritas cadastrados. Tudo certinho. 13 mil. Qual é o segundo país que tem mais centro espírita depois do Brasil? É uma diferença bem grande. Bem grande. Mas qual vocês acham que seja o país que tenha mais centro espírita depois do Brasil? Cuba. Cuba tem 400 centros espíritas. Cuba. 400. Brasil, 13 mil cadastrados. Ninguém está falando daquele centro que funciona muito bem, obrigado, até ótimos centros, mas não são cadastrados porque não podem entrar numa listagem, né, para fazer estatística. E depois dos 400 em Cuba, que é aquela ilhazinha, nos Estados Unidos tem 80. Os outros, infinitamente menos. Não procure na França, porque os espíritas que estavam lá reencarnaram tudo no Brasil. Está tudo aqui. Tanto que teve 25 milhões a mais na população do Brasil, que foi exatamente os 25 milhões que teve a menos a partir da hora em que se instalou a doutrina espírita aqui. Estamos tudo aqui. Pezinho na França, vendo esses absurdos e pensando, eu devia morar na Europa. Fica quieto, você já morou, você só fez safadeza lá, se você for pego lá, você vai para a cadeia na hora. Vamos ficar quietinho aqui. Parece que está ruim? Tá bom, não está ruim, mas estamos bem. Estou vendo aqui todo mundo bem de vida, bem curado, bem tratado, temos água de monte, saneamento básico, comida, dá para ir no supermercado e comprar o que quiser, porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem o que comprar. Temos escolas, temos livros, ninguém persegue a nossa doutrina,
Aliança aqui no Brasil não persegue doutrina nenhuma. O Brasil não persegue ninguém. Os bandidos vão embora, dão tchau, dando risada de Nova York, a gente manda beijinho. É um país maravilhoso. País bom. Vamos ser gratos, não só grato àquilo que a gente acha que é bom na nossa vida, mas a hora que alguma coisa doer, diz obrigado, Senhor, porque já posso começar a pagar minhas dívidas, mas não vou reclamar. Porque se o Senhor mandou essa conta e eu estou podendo aguentar com ela, é porque eu já estou no nível de devolver um pouco. E Deus é tão amorosamente bom que Ele não vai fazer com que eu sofra um segundo além daquilo que é necessário para o meu aprendizado. Na hora em que Ele resolver, não, realmente é verdadeiro, eu me liberto. Então, vamos viver felizes, sabendo que aquilo que a gente faz com facilidade nós já aprendemos. E o que a gente refaz, também a gente já aprendeu. Está tendo que fazer direito porque fez errado. Agora, o que a gente tem muita dificuldade de fazer é porque é a primeira vez que a gente está aprendendo. Vamos fazer bem feito. Nós vamos passar aos passes agora. Queríamos pedir a vocês que no momento do passe nós trouxemos músicas que consideramos muito bonitas e que vocês se deixem envolver por essa música, fazendo seus pedidos de coração, da região do corpo físico, onde estamos encontrando dificuldades. A pior dificuldade de todas é perder a capacidade mental. Não existe doença que chegue perto de uma perda de controle mental sobre a própria vida, sobre o próprio corpo físico. Então vamos agradecer a tudo e por tudo e só pedir para Ele que a gente tenha força e coragem de fazer tudo aquilo que nós podemos fazer. E estamos, às vezes, encolhidos no nosso conforto demais, às vezes amolenta o caráter. Vamos agradecer e querer só o necessário. Amado Mestre Jesus, irmão maior das nossas vidas, que nos coordena sempre através dos espíritos amigos, benfeitores, que trabalham em amor a Deus e juntos com Jesus para a evolução do nosso planeta, que nós possamos sair, Senhor, de tanta maldade, de tanta dificuldade, nos comportando corretamente. Nós que aprendemos com a amada doutrina, como cristãos que também somos, aprendemos que mesmo que haja alguma coisa muito difícil, nós não vamos participar da baderna, da desordem, do roubo e de nenhuma coisa que faz com que nós permaneçamos no mal. Ajuda-nos, Senhor, a ser cartas vivas do Seu Evangelho, com as nossas atitudes, com as nossas obras, tanto na vida social, no trabalho, com nossas famílias. Abençoe a todos nós, Senhor, nesse momento em que passamos aos passes. Que cada um possa receber de acordo com as suas necessidades e com o seu merecimento. Que assim seja.